Olá, amigos. Antes da gente começar aqui a falar, eu queria agradecer ao convite feito pela Aquarrio para eu poder fazer parte desse projeto, que é um projeto muito importante, principalmente pela questão com o intuito, né, o objetivo da gente fortalecer o mundo junino. Então, assim, algumas pessoas me conhecem, eu faço parte da Aquarrio há 6 anos, 7 anos, né, 2021 já faz 7 anos, e eu sempre participei como julgador do quesito tema. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre o meu seminário aqui, né, minha palestra, o nosso debate, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Tiago, né, Tiago Saldanha Lacerda. Eu sou professor de História, formado pela PUC-Rio em 2001. Né, recentemente eu terminei o meu mestrado também na área de História. Trabalhei com uma pesquisa sobre letramento, sobre letramento de alunos da escola pública. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Trabalhar na escola pública, grande parte da minha vida, foi um momento e foi um espaço que me deu uma experiência muito bacana. Eu realizei um grande sonho de poder utilizar o que eu amo como profissão, que é a história, né, e poder transmitir o conhecimento para uma centena de alunos, centena de pessoas. Então, fazer parte deste projeto, de alguma maneira, é como se eu estivesse também dentro da sala de aula, né, porque a gente aqui sentado, julgando a apresentação de tantas pessoas que lutam incessantemente para botar a quadrilha na rua, de alguma maneira a gente está ajudando ao crescimento do espetáculo, a partir do nosso conhecimento, a partir do debate. Porque o que a gente quer aqui como julgador não é impor o que a gente quer. A gente quer debater, quer fazer um diálogo, né? A gente quer ter um diálogo com as pessoas que participam desse evento, porque nós não somos nada se não houver as pessoas que pertencem às quadrilhas. Então, esse projeto, acima de tudo, ele é fundamental para que a gente possa diminuir as distâncias entre o jurado, entre o julgador, e entre os participantes e todas as pessoas que estão à frente da quadrilha. E, para mim, é muito importante esse momento, porque eu estou exercendo aqui, de uma certa maneira, a minha profissão de historiador, de professor, porque eu estou transmitindo uma visão que eu tenho como acadêmico e como um apaixonado pela cultura junina. Então, eu estou podendo exercer aqui a minha profissão, passar a minha visão e poder dialogar com aqueles que estão do outro lado. Então, eu acho que quando a gente consegue unir os diferentes lados numa mesma proposta de união, a gente tende sempre a fortalecer o mundo junino. Então, para mim, é muito gratificante. Queria agradecer demais à Aquarrio, ao Xanderson, à Cris, por ter me dado essa oportunidade. E, assim, essa oportunidade que tem sido me dada durante todos esses anos, né, porque eu aprendi muito. Eu dancei também quadrilha por alguns anos, e depois que eu parei, eu vim para o outro lado. Na verdade, eu sou um julgador que eu não estou aqui à toa. Assim. Eu participei já, né, já participei de concurso como brincante, já participei. Sei de todas as dificuldades que as quadrilhas passam, todos os sofrimentos de uma pré-temporada, todos os sofrimentos de uma temporada, e agora eu estou do outro lado, né? E eu me sinto, de alguma maneira, um contribuidor, né? Porque é importante que a gente conheça o que a gente está analisando, o que a gente está observando. É como na sala de aula, quando a gente corrige uma prova, a gente corrige a prova de um aluno que a gente conhece, sabe de todas as dificuldades. Aqui, julgando, sentado à mesa e observando todos os espetáculos que são oferecidos pelas quadrilhas, nós também estamos conhecendo um pouco vocês. Né, e isso é fundamental. Então, eu queria agradecer a Aquarrio, porque isso é muito importante. Essa união de visão de julgador, de uma visão mais técnica, juntamente com as pessoas que fazem parte da criação desse projeto, como eu já falei anteriormente,
a tendência é que esse espetáculo cresça. E que as pessoas que estejam apresentando para a gente o espetáculo conheçam a gente. Nós somos humanos, nós também erramos, não nos isentamos dos nossos erros, e é por isso que estamos aqui. Nunca tive, nem os meus amigos que julgam comigo dentro da Aquarrio, nunca tivemos nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo, sempre tivemos a liberdade total de exercer o nosso trabalho, e sempre demos a nota que tivemos que dar, que naquele momento achamos que era justa. Claro que a gente erra, e por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está querendo esse contato com as pessoas que fazem parte das quadrilhas, para que a gente tenha também uma nova visão, para que a gente perceba os nossos erros, e também para que as quadrilhas observem e se atentem aos nossos questionamentos, né? Porque é importante que essa confiança seja criada, para que todos saibam que a gente quer apenas o crescimento, e não favorecer quadrilha A, B ou C. Isso é o mais importante. Então, eu agradeço muito, já me alonguei demais nessa minha introdução, mas eu agradeço muito, de verdade, a Aquarrio, porque esse projeto é um projeto que tende muito a fortalecer o mundo junino e a unir as pessoas, que eu acho que é o mais importante. Sem união, nenhum projeto cresce, nenhum projeto acontece, né? E a gente está nesse intuito aqui, juntamente com as pessoas que estão à frente da Aquarrio, para que a gente consiga cada vez mais fortalecer o mundo junino. Então, assim, partindo para o meu tema em específico, que é o quesito tema, né, conversando com alguns amigos e com todas as pessoas que fazem parte do júri, o tema é o início de tudo, né? É o embrião de uma apresentação. Sempre quando uma temporada ela se encerra, eu acredito que todos os responsáveis pelas quadrilhas começam já, ou já têm um projeto para o ano seguinte. E a pergunta primeira sempre é, qual vai ser o seu tema? Porque é a partir dele que todo o decorrer e todo o desenvolvimento das apresentações, a partir do tema é que tudo vai ser desenvolvido. A partir do tema é que as danças, as coreografias vão sendo pensadas, os adereços, os figurinos, os cenários, né? Então, todo o conjunto de uma apresentação, ele parte do tema. É claro que todas as quadrilhas elas têm os passos, né, típicos de uma dança. Isso é fundamental, que, independente do tema, elas estarão nas apresentações. Mas, a partir do tema, né, a partir da escolha do que falar, é que começa o projeto, de fato, para o ano seguinte. Então, é fundamental que a gente fale sobre esse quesito, porque eu percebi, e a gente, graças a Deus, no decorrer dos anos, as quadrilhas elas têm se atentado muito a esse quesito, e crescido demais, mas o que eu percebo, e o que é talvez uma falha, que eu acredito que isso vai ser diminuída com o tempo, é que as quadrilhas esquecem que existe esse quesito. Simplesmente, alguns grupos escolhem um tema e não desenvolvem ele. Apenas escolheram, e a apresentação ela é uma apresentação quase que neutra, sem qualquer tipo de preocupação com o desenvolvimento, com a leitura visual, com nenhuma relação, muitas vezes, da dança com aquilo que está sendo contado, e simplesmente se preocupando apenas com coreografia, que é super importante, com figurino, e esquecem de um quesito que ele é essencial para todo o início de processo de apresentação e de construção de uma apresentação para um concurso posterior. Então, eu queria falar um pouco sobre o tema, porque ele, como eu falei anteriormente, ele é o embrião de tudo. É ali que começa, né, o desenvolvimento da quadrilha. E aí, muitas pessoas que não frequentam o meio junino e que vão assistir às apresentações das quadrilhas nos espaços dos concursos, elas geralmente fazem uma relação, julgado é igual à escola de samba, os quesitos são iguais, o que é observado é igual, o processo de julgamento é igual? Não, não é igual, porque a gente está falando de
grupos culturais diferentes. A gente está falando de instituições que possuem as suas especificidades. Porém, existem formas de avaliação que, de alguma maneira, se assemelham à ideia. Quando você julga um figurino, né, você associa logo à escola de samba a fantasia. Só que o julgador de figurino, dentro de um julgamento junino, ele vai observar as suas especificidades. Assim como o julgador de tema, né, vai ter as suas especificidades, que são muito diferentes do quesito enredo dentro da escola de samba. Né, a gente não pode confundir. A gente não pode, por exemplo, eu já fiz parte como júri de escola de samba, e eu não posso chegar aqui na Aquarrio para julgar as apresentações das quadrilhas e julgar a quadrilha como eu julgo a escola de samba. Nem posso julgar a escola de samba, o quesito enredo, como eu julgo o tema na quadrilha. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, geralmente, as pessoas confundem, né, e acham que tema e enredo são a mesma coisa. Não. Embora o processo de julgamento ele possa se assemelhar, porque o julgamento do quesito tema ele vai se sustentar, né, na base de duas observações básicas, que é o processo de concepção, que a gente vai falar, e o processo de realização. Tanto o quesito tema dentro da quadrilha e o quesito enredo dentro da escola de samba, esses dois pontos, essas duas bases, elas são fundamentais para um bom julgamento. Só que, tá, a gente especifica aqui na quadrilha, né, no julgamento de quadrilha, a gente chama de quesito tema. Mas, na verdade, a gente julga uma mensagem, uma história, que dentro de um tema, os grupos eles tornam aquele tema um enredo, que não tem nada a ver com o enredo desenvolvido em escola de samba. Eu vou explicar. Quando a gente fala em tema, a gente está falando numa temática. Né? Então, vamos supor que a Aquarrio, daqui a alguns anos, fala que a temática das próximas apresentações seja o Nordeste. Essa é a temática, é o geral. A partir da temática, as quadrilhas vão escolher a sua mensagem, a sua história. A quadrilha A pode falar da Bahia, a quadrilha B pode falar das comidas típicas dos eventos juninos, a quadrilha C vai falar do estado do Rio Grande do Norte, a quadrilha D vai falar do folclore pernambucano. Então, vejam, o tema é um conceito abrangente. A partir do tema, as mensagens, as ideias são desenvolvidas, e essas ideias são os enredos que, de alguma maneira, a gente vai avaliar aqui. Não sei se vocês lembram, mas no ano 2000, falando um pouco de carnaval, houve um carnaval temático dos 500 anos do Brasil. E cada escola de samba apresentou o seu enredo. Ou seja, dentro da temática foi escolhido um enredo. Então, é importante que a gente saiba diferenciar tema e enredo, para que a gente entenda um pouco do conceito disso. Isso é fundamental. Né? Então, quando uma quadrilha ela escolhe o tema, tá? Ela está escolhendo, dentro do tema que ela escolheu, uma mensagem que será desenvolvida para a apresentação da quadrilha, que a gente pode denominar aqui de enredo. Né? E, com relação a isso, a gente vai apresentar agora o primeiro slide, que eu tirei de um livro do Júlio César Farias, que fala sobre enredo, né, e que é muito bacana isso, né, a gente trazer um pouco do conceito acadêmico dentro dessa nossa conversa, porque isso serve para que a gente aprenda um pouco a diferenciar esses diferentes conceitos. Né? Então, no texto do professor Júlio, ele diz o seguinte: o tema é o assunto geral, enredo é o subtema que será enfocado entre as possibilidades existentes. O enredo é a delimitação de um tema maior. Veja, o professor Júlio estava falando especificamente do enredo de escola de samba. Tá? Mas a gente pode trabalhar o conceito, na verdade, a gente não precisa falar especificamente de um
viés cultural, né, dentro de um grupo específico. Quando a gente fala de conceito, a gente fala de um conceito de forma geral. Ele cabe a qualquer análise, seja de escola de samba, seja de quadrilha. A gente está discutindo aqui o conceito. E dentro dessa análise do professor Júlio, ele diz muito claramente: o enredo é a delimitação de um tema maior. Então, o que as quadrilhas fazem necessariamente, não só as quadrilhas, como também as escolas de samba, elas se utilizam de um tema e delimitam aquele tema para uma abordagem mais sucinta, né? Então, é porque, se você for falar da história, desde a história antiga até a realidade, a gente tem uma abrangência muito grande e tanto a quadrilha quanto a escola de samba vai ter que ter um cuidado muito grande, porque a linha de tempo é desesperadoramente grande, e não necessariamente isso vai ser conseguido ser contado na apresentação. Então, o que geralmente as quadrilhas fazem, ou as escolas fazem? Dentro do tema escolhido, delimitam uma parte da história para que ela seja contada. Então, quando você vai falar da temática dos 500 anos do Brasil, você, por exemplo, vai abordar o período militar, ou seja, a temática ela é extensa. Não tem como você falar da história do Brasil lá do início, né, da chegada dos portugueses até os dias atuais. Seria um processo muito desgastante você ter que contar isso. Teria que ser uma apresentação de quadrilha de 3 horas, ou uma apresentação de escola de samba com 80 alas, para que você consiga passar a sua mensagem de forma completa. Então, o que geralmente as escolas fazem e os grupos juninos fazem? Dentro da temática, se escolhe um processo, um tempo, né, uma mensagem, um fato importante, um fato histórico importante dentro da escolha de um tema maior. Vou falar sobre a Bahia, mas eu não quero falar sobre a Bahia, eu quero falar sobre a religiosidade baiana. A religiosidade baiana é o enredo dentro do tema Bahia. Então, é importante que, quando a gente fale desse quesito, a gente está falando necessariamente do que vai ser contado e o que vai ser analisado. Tá? E aí, continuando a análise do texto, diz o seguinte: o enredo é a proposição da realidade ficcional, descritiva, ou até mesmo dissertativa, que constitui o fio condutor de um desfile de escola de samba. É a concepção de base que estrutura toda a realização semiológica, ou seja, a mensagem que é contada, né, os signos que são transmitidos durante o espetáculo. Categoria do gênero épico é o elemento de controle maior sobre o processo de leitura do desfile. O enredo não é apenas o tema em si, mas principalmente a maneira como foi tratado em função do samba e do desfile. A criação do enredo obedece a 2 momentos distintos, o literário e o plástico-visual. Então, assim, vocês perceberam que esse texto, né, do livro do professor Júlio César, ele é um livro específico de análise de enredo de escola de samba. E eu volto aqui a dizer: Tiago, você está louco? Você está falando de quadrilha. Sim, mas como eu falei anteriormente, a gente está aqui, neste momento, discutindo o conceito. Então, eu acho que é importante que, antes de você criar um tema para a sua quadrilha, é importante que você entenda o que é tema, né, e, dentro do tema, quais são os subitens importantes para que eu possa construir um texto e uma apresentação em que eu não me perca, né, no tempo, em que eu não me perca na quantidade de coisas a serem contadas. Então, o tema é importante, que é o assunto gerador, né, é o assunto geral, e dentro dele é sempre importante que haja um cuidado no processo de escolha do desenvolvimento, como eu falei anteriormente, para que você não se perca na quantidade de assuntos a serem contados. É muito melhor você delimitar uma parte do seu tema para que você consiga transparecer durante a apresentação o que realmente você quer contar. Então, uma das situações que eu percebo muito durante as apresentações é que muitos grupos se perdem pela quantidade de coisas que pretendem serem transmitidas durante a apresentação. E aí acaba perdendo na exploração do tema, ou seja, naquilo que se propôs a contar e não conseguiu atingir a toda a proposta inicial.
Então, é importante que as quadrilhas entendam que, quando você escolhe uma temática que é abrangente, não necessariamente você precisa falar sobre tudo. Quando você escolhe Bahia como tema, não necessariamente você tem que começar lá do início. Você pode escolher um enredo dentro deste tema maior, e aí, a partir daí, desenvolver isso de uma forma clara, sucinta, delimitada, em que você consiga contar de uma forma onde as pessoas entendam. Tá? E aí isso é fundamental, que as pessoas e os grupos e as pessoas que estejam envolvidas no processo de criação de tema no mundo junino estejam muito atentos. Então, esse texto que a gente acabou de ler é um texto voltado ao carnaval, mas o conceito, estudar o conceito, ele cabe a ser falado em qualquer assunto. A gente está falando do conceito de tema e do conceito enredo. Então, é importante, essa minha fala, é para que os grupos saibam escolher, dentro do seu tema, aquilo que vai ser contado. E aí, a partir daí, o final da leitura do professor Júlio, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa avaliação de apresentação do tema dentro de uma apresentação de quadrilha, que é o seguinte: nós temos que obedecer a 2 momentos distintos, o literário e o plástico visual. Então, aqui, quando a gente senta para avaliar todos vocês, a gente vai estudar, vai observar 2 pontos importantes, que é a concepção e a realização. A concepção é o texto, né? É fundamental que a gente entenda a proposta da quadrilha. Eu preciso, antes de analisar, né, a apresentação de qualquer grupo, eu preciso entender qual é o tema, qual é o enredo que vai ser escolhido dentro do tema e como esse grupo se propôs a desenvolver. Então, você, sim, tem uma análise literária. Você vai analisar a concepção a partir do texto para saber se o grupo, dentro da sua proposta, consegue estruturar o seu desenvolvimento dentro daquilo que se propôs. Então, dentro da concepção, a gente vai analisar o argumento. Quais são os argumentos? Por que essas ideias são interessantes a serem mostradas? O que de novo tem? O que de importante tem? Porque não necessariamente um tema tem que ser inédito. Ele pode ser um tema já abordado por outros anos em outras quadrilhas, mas você pode desenvolver de uma forma diferente, você pode criar dentro da sua apresentação maneiras diferentes de abordar, fazer a abordagem dentro da sua encenação, né? Mas aí, antes, eu preciso entender quais são os seus argumentos, quais são as suas justificativas. E, dentro da concepção, eu também vou analisar se o desenvolvimento proposto ele é coerente com as ideias colocadas na justificativa. Então, essa é a parte de concepção, né? Se eu consigo observar clareza no texto, se eu consigo observar se as ideias estão ali postas, eu consigo observar se as ideias que estão ali postas são ideias claras, de fácil leitura, de fácil interpretação, e, a partir daí, eu vou analisar se o desenvolvimento da quadrilha, né, como ela vai se apresentar, se este desenvolvimento está de acordo com a proposta inicial. Ponto. Isso eu estou analisando sem ver a apresentação, né? Eu quero saber se aquilo que está sendo proposto é coerente. A segunda parte é a parte da realização. É se a quadrilha, dentro da proposta textual, ela consegue transmitir isso durante a apresentação, que seria o processo de realização plástico-visual. Ou seja, se a quadrilha consegue trazer clareza nos figurinos, nos adereços, nos cenários, nas coreografias, nas encenações. Então, essa parte plástico-visual, que eu colocaria até audiovisual, né, são necessárias para que complementem o que o texto abordou primeiramente. Então, é importante que vocês tenham em mente, né, que o quesito tema, dentro do julgamento junino, ele tem 2 bases importantes, que é a concepção e é a realização. Né? Sem esses 2 pilares, a gente não consegue desenvolver nada e não consegue apresentar nada. Tá? Vamos passar para outro
slide, que aí eu fiz um resumo, né? Que é o tema, você escolhe o seu tema. Dentro do seu tema, você vai desenvolvê-lo, né? Porque aí eu coloquei a parte inicial, que é o tema. A partir do tema, você vai desenvolver as suas ideias, você vai explorar as suas ideias, né? Ou seja, você vai me apresentar como você vai transmitir as suas ideias durante a encenação, durante a apresentação do grupo. E o terceiro ponto é a leitura visual e a realização, ou seja, se essa leitura visual vai complementar as ideias que foram pensadas. E aí a gente vai chegar no enredo, ou seja, é a história que foi proposta, que será desenvolvida durante a apresentação do grupo. Então, dentro da temática escolhida, é importante, e a partir das ideias que serão desenvolvidas, a gente vai chegar num subitem, que é o enredo, que, na verdade, é o que a gente vai julgar. O julgador aqui não pode propor ideias. Eu não posso falar, de novo, eu vou citar o tema Bahia, porque eu já falei anteriormente. Um grupo escolhe a religiosidade, falar da religiosidade baiana. E eu não posso, como julgador, dizer assim, mas poderia ter falado da culinária também. Não, eu não estou analisando aqui o que o grupo poderia falar. O que eu analiso aqui, se dentro do que foi proposto, é coerente. Se é claro, se a quadrilha ela consegue transmitir a ideia escolhida por ela mesma. Eu, como julgador aqui, não posso propor novas setorizações para o enredo. Não é a minha função aqui. O que eu posso colocar aqui, na verdade, julgando e justificando, é que, dentro da proposta que foi feita na sinopse, a quadrilha não atingiu todas as potencialidades do tema que foi desenvolvido. Ou seja, eu vou tratar um tema incompleto se, durante a apresentação da quadrilha, ela deixar de apresentar algo que foi proposto. É isso que eu posso fazer. Quando eu digo que não atingiu todas as potencialidades do tema, eu estou dizendo que, dentro da proposta, isso não foi contemplado. Tá? Então, é importante que isso esteja muito claro. E o segundo ponto é o seguinte. Quando a gente julga concepção, a gente também está analisando a coerência do texto. Se você propõe, por exemplo, um desenvolvimento histórico, eu tenho que analisar se a história que você está me falando ela é verdadeira. Erros históricos são penalizados. Você não pode dizer, mas eu quis assim. Não. Se você se propõe a um tema histórico, né, e com a ideia de você seguir uma realidade, você tem que seguir a realidade. A não ser que você crie uma história ficcional dentro de uma realidade. Aí a proposta será diferente. Tá? Então, existem duas maneiras de você analisar isso. Agora, se você faz uma proposta, né, de seguir a realidade, você tem que seguir os fatos como eles realmente ocorreram. Né? E aí, se houver um erro histórico, por exemplo, isso cabe uma penalização no subitem que a gente vai falar posteriormente, que é o subitem de concepção que está ligado ao quesito, ao subitem originalidade, que eu vou falar mais um pouco, na exploração do tema, que eu vou falar mais um pouco mais à frente. Tá? Então, é importante isso, por isso que é importante um texto, por isso que é importante que a proposta seja clara. Quando você vai falar, eu preciso saber também se você tem a ideia de seguir uma realidade ou você vai criar uma história dentro de um fato. Isso também pode acontecer. Você pode criar, dentro de uma realidade, você pode criar uma história ficcional. Faz parte, e às vezes é muito criativo. Se você partir para o ficcional, todas as ideias são suas. Eu não tenho como falar que isso é um erro histórico, mas se você partir para a ideia de realidade, eu preciso que você siga o fato como ele realmente ocorreu. Porque isso, um erro histórico, cabe uma penalidade, porque você não está contando aquilo que se propôs a contar a princípio. Vamos lá. E aí, eu peguei aqui, dentro do regulamento da Aquarrio, eu peguei o que se pede aqui a nós jurados, o que se pede para que seja observado. Né? O que é avaliado no concurso de quadrilhas?
Tema. Isso está no regulamento da Aquarrio, que é o seguinte: avaliar a clareza e originalidade com as quais a quadrilha transpõe o conteúdo histórico do seu tema, através de seus elementos audiovisuais, ou seja, de sua indumentária, adereços e sua trilha sonora. Valorizar também a sua criatividade sem ultrapassar o limite do tema. Então, tudo que está composto nesse texto é o que a gente já falou, né? A gente tem que avaliar a clareza, a originalidade, a relação visual com o que está sendo contado, e sem que a quadrilha ultrapasse o limite do tema, e eu vou falar isso mais tarde, tá? E aí, nós recebemos uma planilha onde nós temos que avaliar 4 subitens dentro do quesito tema, que é a exploração do tema, a originalidade, a clareza e a adequação ao tema, e a gente vai falar sobre cada um agora. Vamos lá. Exploração do tema. Aliás, originalidade agora. Então, originalidade é a capacidade criativa, maneira de se expressar ou de agir completamente independente e particular. Criatividade. Não confundir originalidade com ineditismo. E aí a gente vai voltar à ideia de concepção. A concepção de um tema está relacionada à invenção de uma proposta, de um projeto ou de uma estratégia. Criação ou produção. Como as ideias são pensadas para a execução de uma proposta. Então, esse subitem, ele é muito particular porque as pessoas confundem a originalidade com o ineditismo. Não, você pode tratar um tema que já foi abordado por diversas vezes e ser original, né? Então, você não precisa trazer algo que nunca foi contado. Isso pode ser feito também. Mas repetir tema não está relacionado diretamente à perda de pontos no subitem originalidade. Pelo contrário. Olha a primeira frase ali, as 2 primeiras palavras. Originalidade é a capacidade criativa, é a maneira de se expressar. Ou seja, o que a gente vai avaliar dentro do subitem originalidade é como a quadrilha vai desenvolver a proposta dela. Como vai ser a capacidade criativa do texto para fazer com que não só os jurados, mas como o público, se envolva naquilo que está sendo contado, né? Então, é importante que, dentro da ideia escolhida, você seja criativo nas escolhas dos processos de desenvolvimento. Que você tenha uma capacidade de concatenar, durante toda a apresentação, de fazer com que a leitura seja uma leitura muito clara. E aí eu volto a repetir, não confundam originalidade com ineditismo. Neste subitem, a gente está analisando especificamente como a ideia original ela vai ser desenvolvida. Como a ideia original ela vai ser expressada no texto, como as ideias serão lançadas, né? Como as propostas, tá, dentro da concepção, elas serão levadas para a execução, ou seja, como isso vai ser executado. É importante isso, esse subitem é muito importante, porque a gente vai avaliar a capacidade criativa, as ideias, qual o sentido, né? Por que essa mensagem é importante? Por que eu estou trazendo isso para a quadrilha? Né? O que isso vai acrescentar na minha apresentação? O que isso vai acrescentar no conhecimento de quem está assistindo? É importante que isso seja pensado também nesse subitem. E aí eu volto a falar sobre a concepção. A concepção de um tema está relacionada à invenção de uma proposta. Quando eu falo invenção, eu não estou relacionando invenção a criar algo que não exista. A invenção de uma proposta seria a ideia de você ser criativo naquilo que você propôs, né? Seguir uma linha diferente, ou uma linha que atraia curiosidade, uma linha que fuja também ao óbvio, acho que isso é importante, né? Eu acho que uma mensagem dentro de um fato que escolhido, uma boa mensagem que seja complementada é importante. Então, a invenção seria como essas ideias vão ser projetadas e desenvolvidas durante a apresentação. Isso é fundamental. Então, eu vou repetir a última frase. Como as ideias são pensadas para a execução de uma proposta.
Então, a originalidade, ela vai analisar o texto, né? E é fundamental que a gente entenda isso. A gente vai passar para a imagem posterior, porque para que a gente analise uma concepção, é importante que os grupos se atentem à sinopse. Né? Isso é um assunto que foi bastante dialogado, não só com os amigos que pertencem à Aquarrio, como algumas pessoas que fazem parte dos grupos. A sinopse ela é fundamental porque aqui, julgando, a gente nem sempre consegue alcançar, somente com a apresentação, o que a quadrilha está se propondo a trazer. Para que a gente faça uma análise do tema durante a apresentação, a gente precisa saber anteriormente quais são as ideias que foram propostas. Para que eu entenda se aquilo que está sendo mostrado é aquilo que foi proposto. Então, quando uma quadrilha, por exemplo, não traz uma sinopse, é muito difícil a gente julgar a concepção daquilo que foi proposto. E, geralmente, a leitura vai se perder, porque a gente não sabe o que a quadrilha está querendo mostrar durante a apresentação. Então, é fundamental que os grupos eles se preocupem com a sinopse. Né? Uma sinopse que não precisa ser muito grande, é uma sinopse que apenas traga as informações necessárias para a sua apresentação. E eu acredito que esse processo de construção de uma sinopse ele é tão importante como o processo de construção de um figurino ou de uma coreografia. Né? Então, quando você produz um texto, você está produzindo e divulgando para as pessoas, não só para o júri, que eu acho que é importante que as pessoas também tenham esse conhecimento, você está transmitindo um conhecimento. A quadrilha, quando ela escolhe um tema, é importante que se entenda que ela não está apresentando um tema só para ela. Tá? Ela está apresentando um tema para todos que estão vendo a apresentação do grupo, vendo a encenação, vendo as coreografias. É importante que isso seja dito, porque quando uma quadrilha se apresenta bem no quesito tema, ela tem que ter a consciência que tudo aquilo que está sendo mostrado é um conhecimento que está sendo levado às pessoas que estão assistindo, não só o júri. É importante, quando o seu tema atinge o público, você pode ter certeza que esse tema, em julgamento, ele está muito bem. É importante que essa leitura atinja as pessoas, porque, analisando grupos culturais, né, uma das grandes funções é a transmissão do conhecimento. Então, a sinopse ela é fundamental para o julgamento do quesito tema. E aí eu peguei uma sinopse, né, de um grupo que se chama Pisa no Espinho, é um grupo, se eu não me engano, é pernambucano, em que o tema foi sobre o garantido e caprichoso. Obviamente que a gente aqui não vai ler a sinopse, que não cabe a esse momento, mas é importante que as quadrilhas se atentem a dois pontos importantes que estão nessa sinopse, que é a justificativa do tema e o histórico do tema. E eu colocaria mais uma coisa, que seria o desenvolvimento, como ela vai desenvolver isso durante a apresentação. A justificativa do tema é o porquê. Por que você escolheu? Né? Qual é a importância da mensagem? Quais são as ideias? Né? Quais são as ideias que serão tratadas dentro do desenvolvimento? Dentro da escolha que você fez do seu tema? Né? O histórico do tema, não necessariamente, é o que, sobre cada ponto que você vai falar, quais são as informações relevantes que serão trazidas e levadas à apresentação. Veja bem, quando a gente fala do histórico do tema, é importante que as quadrilhas tomem muito cuidado. Por quê? Quando eu me proponho a falar sobre a Ilha de Parintins, é óbvio que é interessante que tenha alguma informação sobre a Ilha de Parintins para que eu entenda o contexto visual da paisagem, o contexto histórico que a quadrilha vai se adequar naquele momento. Mas cuidado, porque às vezes o excesso de informações ele pode fazer com que você lance ideias diferentes que você não vai contar. É aquilo que eu falei, de você propor muita coisa e não conseguir adequar a tudo. Então, é importante que você conte o que você vai falar, é importante que você
dentro das ideias que serão escolhidas. É importante que você faça um levantamento histórico, mas que consiga, dentro do que você está transmitindo na sinopse, que você consiga, de alguma maneira, levar isso visualmente. Porque o que eu vejo muito são algumas sinopses que copiam do Wikipédia ou de qualquer rede, Google, e colocam na sinopse sem qualquer tipo de revisão. Então, começam a aparecer dentro da sinopse diferentes e diversas informações que, para o tema escolhido dentro da proposta da justificativa, não se adequa, e você se perde. Então, às vezes, a quadrilha nos apresenta uma sinopse com 8, 10 páginas, mas não necessariamente ela vai mostrar aquilo tudo, né? É importante que a sinopse, que o histórico do tema, né, seja feito exclusivamente com as ideias que foram pensadas para serem mostradas. É isso que nos interessa aqui. Então, quando você fala assim, do tema da quadrilha específica Pisa no Espinho, né, do imaginário indígena, uma ópera popular, seja garantido ou caprichoso. Então, como é que eles começaram o histórico do tema? A Ilha de Parintins. É fundamental. Eles estão falando do lugar, do território, do espaço em que o evento, né, do Boi-Bumbá, ele ocorre. Então, para que você fale do evento, você tem que falar do lugar. Então, a partir daí, Ilha de Parintins, eu vou desenvolver essa parte do tema na sinopse, e, com certeza, durante a apresentação, a Ilha de Parintins vai estar ou na encenação, ou no cenário, ou em adereços que a quadrilha vai mostrar. E é importante, de novo, e reforçando isso, é importante que, dentro desse histórico, esteja exclusivamente os assuntos que a quadrilha irá tratar. Cuidado para que informações em excesso não façam com que as suas ideias sejam prejudicadas. Tá? E é óbvio, ali que está faltando, depois do histórico do tema, eu colocaria como a quadrilha vai desenvolver isso, né? Como a setorização vai ser mostrada. Não precisa explicar. Acho que é importante a gente entender como o desenvolvimento vai ser mostrado. Isso pode ser feito de uma forma simples, né, você mostrando como a apresentação será realizada, ou você pode apresentar isso em texto. Né? Se a gente está julgando aqui e lendo o texto, naturalmente, você está imaginando como aquilo vai ser desenvolvido. Então, é importante que, dentro do seu desenvolvimento, seja o desenvolvimento também durante a apresentação da quadrilha, do grupo, no momento da avaliação. Tá? E eu acho importante também, claro que isso não é avaliado, mas eu acho que uma ficha técnica, nomeando as pessoas que fazem parte da quadrilha, é importante, mas seria uma informação apenas para dar destaque às pessoas importantes da quadrilha. O que vai ser analisado é a justificativa, o desenvolvimento e o histórico. Tá? Então, voltando, para que a gente tenha uma boa análise do subitem originalidade, é importante, e eu reforço isso, que as quadrilhas se atentem, que a produção de uma sinopse ela é importante, porque o quesito tema tem o mesmo valor dos outros quesitos. E, muitas vezes, a gente aqui não recebe a proposta, a concepção, a gente tem que procurar, dentro da apresentação, entender o que o grupo está mostrando. Muitas vezes, não é entregue nenhum tipo de sinopse, e o narrador fica responsável em contar a história. Isso também, para mim, é um grande risco, porque nem sempre a gente tem som, né? Porque a apresentação está rolando com a música e o narrador está contando o tema. Então, às vezes, por conta de todas as questões que envolvem as apresentações, muitas informações fogem. E se você tiver uma sinopse, fica muito mais fácil você acompanhar o que o narrador está falando, porque você vai ter como base o texto. Então, é um trabalho importante, é um trabalho que não pode ser colocado como algo inferior, como algo bobo, porque, no final, o quesito tema tem o mesmo valor dos outros. Tá? Então, é uma opção fácil de você resolver muitos dos seus problemas. Um bom texto, umas boas ideias, um bom desenvolvimento. Tá? Seguindo, o que seria a exploração do tema, que é um segundo subitem?
A exploração do tema é o subitem que avalia como o desenvolvimento da proposta será apresentado. É importante que os grupos que se apresentam se atentem. Vamos lá, antes de falar sobre os pontos específicos da exploração do tema. O próprio subitem, o próprio nome diz exploração. É como você vai explorar todas as potencialidades das ideias que você escolheu. É você saber aproveitar aquilo que foi pensado, né? Então, quando você propõe algo, você tem que saber explorar todas as potencialidades da ideia que você escolheu, né? Foi aquilo que eu falei lá no início. Cuidado, que quando você escolhe um enredo, dentro de um tema, um enredo, com uma grande quantidade de informações, isso requer que você tenha um cuidado maior na exploração do seu tema, porque são diferentes conteúdos a serem explorados. E, às vezes, o grupo se apresenta muito bem, as primeiras ideias são apresentadas muito bem, e o final é rápido, não tem a mesma atenção de certas setorizações do tema. E isso, essa uniformidade, ela também é observada, né? Se você propõe falar sobre um tema com 5 setorizações, e geralmente alguns grupos prestam muita atenção no início das apresentações, e o final fica um pouco largado, ou vice-versa, né? É importante que todas as ideias que são lançadas dentro do tema, elas sejam trabalhadas com a mesma dedicação, né? Porque senão fica faltando. E se fica faltando, o tema não é claro, a leitura não é boa, a leitura é deficitária. Então, o que os grupos precisam se atentar para a exploração do tema? A busca por soluções que contemplem a proposta pensada para a apresentação. O argumento, a ideia básica, deve atender às possibilidades que o tema oferece. Então, acabei de falar sobre isso, né? A partir do momento da ideia básica, que seria a ideia original, você tem que atender às necessidades que o tema oferece, ou seja, você tem que saber conduzir o seu desenvolvimento, a sua apresentação, de modo a que atinja todas as potencialidades daquilo que você pensou. Então, é você saber escolher dentro das suas ideias e saber escolher o que você vai falar para que a sua ideia seja atingida e seja compreendida por todos, né? O segundo subitem é o seguinte: a exploração das potencialidades do argumento desenvolvido. Acabei de falar. É importante que você não trate a sua ideia de uma forma muito superficial. É importante que você... É preferível que você escolha menos ideias a serem contadas, mas que isso seja feito de uma forma muito clara, em que essas potencialidades sejam atingidas, né? Esse argumento que você propôs seja atingido durante a apresentação, né? E, por fim, dentro desse subitem, a coerência na roteirização da apresentação do grupo, de modo a facilitar o entendimento do argumento proposto. Ou seja, o que seria coerência na roteirização? É que você seja coerente com as suas ideias, tá? Se você está falando de um tema e você apresenta suas ideias, onde, por exemplo, o amarelo vem primeiro, o vermelho vem depois, o azul vem depois. Estou dando um exemplo, tá? Você não pode, dentro da sua apresentação, você começar pelo azul. Você me disse lá na justificativa e no texto de apresentação que você vai começar pelo amarelo. Então, se você começa pelo azul, você está sendo incoerente com a roteirização que você pensou, com o desenvolvimento que você pensou, né? Então, se você, por exemplo, peca nesse sentido, você tem uma falha de desenvolvimento, tem uma falha na exploração do tema. Você não soube trabalhar a sua setorização de acordo com as ideias que você pensou anteriormente. Então, a originalidade, que a gente já falou, e a exploração do tema, elas estão inseridas especificamente no processo de concepção, né? Porque quando eu estou analisando a coerência da roteirização, eu estou vendo se o seu texto, estou vendo como você propôs a apresentação da sua quadrilha, eu estou vendo se essa roteirização está de acordo com o texto produzido inicialmente dentro da ideia original pensada. Então, eu estou vendo ali se texto e roteirização estão de acordo, se eles realmente estão na mesma sintonia.
Então, prestem atenção, quando vocês pensarem na ideia, pensem também, para montar a encenação, montar a coreografia, vocês têm que pensar de acordo com a roteirização proposta pelo texto original. É fundamental isso. Você não pode setorizar a apresentação de uma forma diferente do que você pensou, porque isso vai fugir totalmente à coerência pensada. E também, de uma certa maneira, a exploração do seu tema ela vai ficar prejudicada, porque você não vai tratar o tema de acordo com como você pensou. Passando aí para o subitem clareza, nós temos o seguinte, vamos lá. Acho que o nome clareza ele é bem específico, né? Não dá muita margem para o erro. E a gente vai dizer o seguinte, é a capacidade de compreensão do tema escolhido a partir da relação entre concepção, que é o argumento e o desenvolvimento proposto, a leitura visual através dos elementos plásticos visuais utilizados, tais como figurinos, cenários e adereços, juntamente com as músicas, encenações e coreografias apresentadas. Aí, gente, a gente está falando já da parte de realização. Você propôs algo, agora você tem que tornar aquilo claro durante a apresentação. Então, o que é o subitem clareza? O subitem clareza é que você vai associar o que você propôs ao que você vai apresentar. Né? Então, se a leitura de figurino ela é clara, se os cenários apresentados são coerentes à sua proposta, se os adereços utilizados durante a sua apresentação são coerentes ao figurino, ao tema, ao cenário, então é importante também que a leitura visual esteja de acordo com a proposta lá que você colocou na sua concepção, no texto original da construção do seu tema, juntamente com as músicas, encenações e coreografias apresentadas. Preste atenção uma coisa, você não é obrigado, né, a seguir somente o seu tema. As quadrilhas elas têm danças específicas, típicas, né, que pertencem a uma tradição, que devem ser apresentadas independente do tema que for escolhido. Quando eu coloco que músicas, encenações e coreografias elas estão na parte de clareza, é que, por exemplo, se você vai falar do folclore gaúcho, você não pode apresentar uma dança, agora a gente vai apresentar uma coreografia do fandango, que é uma dança folclórica gaúcha, né? Eu não posso apresentar o fandango com um passo de samba. Né? Então, isso é importante, que essas coreografias, dentro da sua proposta, elas estejam também de acordo com aquilo que você vai mostrar. Né? Se você se propõe a mostrar uma dança típica gaúcha, você tem que trazer necessariamente a dança. Agora, não necessariamente você precisa ser obrigado a isso. Você pode apresentar somente visualmente. E isso você pode deixar claro também na sinopse. Agora, a partir do momento que você tem a escolha de encenar ou fazer uma coreografia específica de uma dança, ela tem que ser coerente à sua proposta. Você não pode fugir daquilo que você está imaginando. Então, veja bem, cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que é obrigatório. Se o seu tema é danças típicas do Sul, tá? Se você não se propõe a dançar nada coreograficamente, não é isso que eu vou analisar. O que eu vou analisar é se aquela coreografia tem a ver, se você se propor a fazer, se realmente aquela coreografia tem a ver com o tema que você escolheu. Porque senão isso não torna claro. Se eu falo que eu vou apresentar uma dança e eu apresento outra, isso perde em clareza. Novamente, repetindo, cenário é importante, figurino é importante. A gente sabe de todas as dificuldades que as quadrilhas enfrentam, mas é importante que haja leitura naquilo que será mostrado, porque senão não tem razão de ter tema. Se você não vai apresentar visualmente, você não tem como transmitir durante a apresentação o que você se propôs. Né? Então, quando eu falei lá atrás que o tema é o embrião de tudo, é que quando você pensa no tema, você também já está pensando na sua coreografia, você está pensando em como você vai construir os seus figurinos, e isso é fundamental, porque quando você está pensando em construir um figurino em cima de um tema específico, você está pensando na leitura, você quer que as pessoas entendam o que a sua quadrilha está apresentando. Né? E, no final,
eu coloco assim: é importante que a leitura visual da apresentação esteja integrada com a proposta argumentativa do tema. A gente acabou de falar sobre isso, né? Por isso é essencial que o desenvolvimento da apresentação esteja coerente à proposta disponibilizada na sinopse, de modo a tornar a leitura do tema de fácil compreensão. Ou seja, é você, na execução do seu projeto, tornar aquilo muito claro. Um desenvolvimento claro, com uma leitura visual clara, e que todos os temas avaliados estejam integrados e que sejam perceptíveis durante a apresentação. Ou seja, é a associação entre concepção e realização. Concepção, ideia, realização, leitura visual. É isso que a gente julga no subitem clareza. E o último subitem é a adequação ao tema. Também é um ponto importante, que às vezes alguns grupos não prestam muita atenção e acabam fugindo ao que se propôs. É isso. É você se adequar, né, você mostrar uma apresentação, né, construir uma apresentação que seja adequado às ideias originalmente pensadas. Então, quando eu falo sobre a adequação do tema, eu estou falando em texto o seguinte: o que a gente analisa? A apresentação sequencial da quadrilha, com suas diversas partes, figurinos, adereços, cenários, né, no caso, e encenações, a apresentação deverá estar de acordo com a proposta disposta na argumentação e justificativa. Então, a quadrilha, ela tem que estar adequada ao que você propôs no seu tema. Então, quando você coloca algo que você não propôs, você está fugindo àquilo que você propôs. Então, você está tendo uma fuga ao tema. Né? Quando você apresenta, por exemplo, você vai falar da cor azul, vermelho e amarelo. Aí você simplesmente acha que o verde também tem que ser colocado. E você não adequa isso dentro da sua concepção. Você está fugindo ao tema, você está mostrando algo que você não se propôs a fazer. Então, você tem que se atentar a isso também. E aí, alguns pontos importantes. É fundamental que os elementos visuais estejam de acordo com o tema apresentado, óbvio. Né? Você tem que apresentar aquilo que você se propôs. E aí bate muito com a clareza. Né? Então, quando você, às vezes, peca em clareza, por fugir ao tema, você acaba perdendo em 2 subitens. Né? Quando você não se adequa, por exemplo, o seu figurino, o seu cenário, os seus adereços não estão adequados ao tema, você também torna a sua apresentação não clara. Então, é importante que os grupos se atentem a isso, porque um erro dentro da adequação, ela, de uma certa forma, prejudica também a clareza na transmissão do que você se propôs a contar. E o ponto 2, a representação e a apresentação do tema deverão estar associados à proposta original. Obviamente, você não pode fugir ao tema proposto. E aí a gente já falou sobre isso, e só para complementar e reforçar o que já foi dito. Erros históricos ou apresentação de ideias que não estão na proposta devem ser penalizados por fuga ao tema. Então, é importante isso. Né? Se for um tema, de novo eu vou repetir, se for um tema histórico, onde você se propõe a contar a realidade, é importante que você seja fiel à realidade. Né? É importante que você tenha, dentro do seu texto, dentro da sua proposta, informações que estejam de acordo com aquilo que você propõe. Né? Se você erra isso, você não está adequado ao tema, você está caindo num erro que é um erro muito grave. Né? Assim como, né, se você se propõe a uma outra proposta, uma proposta mais ficcional, de inventar um desenvolvimento, inventar um tema, uma história de um personagem, é importante que, durante a apresentação, você seja fiel àquilo que você desenvolveu. Né? Você não pode contar a história de um menino, né, que você se propõe a contar a história dele até os 20 anos, e o último setor da quadrilha, o final da quadrilha, seja ele velho, né, ele idoso. Você está fugindo ao que você propôs, você não está adequado àquilo que você propôs. Então, é importante que vocês se atentem a isso. E, assim, uma coisa que eu queria falar, e aí não está especificamente, só para encerrar, não tem nada em específico a um subitem, né, fugindo um pouco a questão dos subitens, mas é só uma informação.
Cuidado, de novo, quando você se propõe a criar um tema, dentro desse tema você cria a sua mensagem, o seu enredo, cuidado para que todas as ideias, de fato, sejam bem trabalhadas. Então, o que eu percebo muito, e é um erro recorrente, é, por exemplo, você falar de uma cidade em específico, um país, ou fazer uma homenagem a um personagem, e você se propõe, por exemplo, a contar a história de uma cidade, por exemplo. Geralmente, os grupos escolhem, inicialmente, falar da parte histórica, né? E aí você está falando do século XV, está falando do século XIV, século XIII, século XV, e você está lá falando que século XV, século XV, século XV, e dentro da sua proposta, do nada, você parte para o século XXI presente, falar da realidade. Veja, imaginem vocês lendo um livro, e, eu quero estudar sobre a cidade A. Você começa a ler e você, poxa, fica fascinado pela história da cidade, como a cidade se construiu, como a cidade se desenvolveu, e, de repente, do nada, você encerra num determinado tempo histórico e, na próxima página, você está falando de como as pessoas vivem no ano de 2021 nessa cidade. Você vai falar, mas faltou muita coisa. Está faltando, ficou incompleto, não está legal. Isso acontece muito. Quando você se propõe a contar a história de uma cidade ou a história de um personagem, em que vários grupos, por quererem pensar num tema muito abrangente, não conseguem contemplar as potencialidades, é o que a gente já falou anteriormente. Então, cuidado. É muito mais fácil você, dentro da sua proposta, eu quero falar só sobre a realidade da cidade, eu quero falar só sobre o histórico, ou então deixar claro na sua justificativa que a ideia é trabalhar o histórico e a realidade, fazer uma relação entre diferentes tempos. Aí, beleza. Agora, se você propõe a história de uma cidade e você não diz que você vai delimitar essa história e o texto transparecer que você vai falar sobre tudo, cuidado, porque nem sempre você consegue contemplar a tudo que você propõe. Então, é importante, como eu falei lá atrás, eu não posso, como julgador, tirar ponto porque você, ao falar de uma cidade, se ateve somente ao histórico, se a proposta era essa. Vou falar sobre a cidade A. A proposta da minha quadrilha é falar somente sobre o primeiro século da cidade. Você está dizendo para mim qual vai ser a sua proposta. Ou, a minha proposta é falar sobre uma dança típica da cidade. Eu não tenho que passar do limite da dança típica. Eu tenho que contemplar a minha ideia. Então, é importante que, dentro da justificativa do tema, vocês sejam claros naquilo que você vai desenvolver. Agora, se você não dá nenhum tipo de informação e transparece no texto que o tema é sobre tudo, você vai ter que contemplar tudo. E, não necessariamente, você vai conseguir fazer isso, tornando o enredo, o tema, no caso, incompleto. Se atentem a isso, porque isso é muito importante. E aí eu encerro aqui, e de novo agradecendo a todos pela atenção, agradecendo a todos pela atenção, agradecendo a essa oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído com todos os grupos. Eu queria dizer, assim, de verdade, que fazer parte, de alguma maneira, do mundo junino, já participei como brincante, já participei muito em concurso, e hoje fazer parte do outro lado, um lado de análise, para mim, permanecer neste mundo junino, para mim é muito importante, porque eu acho que faz parte da nossa cultura, e valorizar a nossa cultura é fundamental. Então, eu sou muito grato à Aquarrio por ter me dado a oportunidade, por estar me dando a oportunidade de continuar nesse processo, nesse mundo, que me dá muito prazer. Queria agradecer a todos, e obrigado, espero que eu tenha ajudado.